Muito boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos à Academia ABC do Phishing. Esta é a terceira conversa do projeto de negócios com o WizInc, que visa sensibilizar consumidores e empresas para o cibercrime. No cotidiano atual, em que a internet está sempre presente, a segurança online é cada vez mais importante, mas sabemos nós os passos que temos que dar para estarmos protegidos? As compras online já são a norma para muitos de nós, para a grande maioria da população, aliás. No entanto, é possível que tenhamos que reforçar este fenómeno e, por assim dizer, fazer com que ela não seja uma das portas de entrada para o cibercrime dentro do nosso espaço, seja nas nossas casas, nos nossos computadores. E, por isso, pode representar este fenómeno um risco tanto para os consumidores como para as empresas. Nesta Masterclass da Academia ABC do Phishing, recebemos, já o estão a ver, Armando Dias Ramos, inspetor-chefe da Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária, bem-vindo, e Diogo Duarte, especialista em proteção de dados. Boa noite, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos está a ver aos dois. Vamos falar então deste fenómeno das compras online, um hábito que está cada vez mais prevalente no consumo dos portugueses, como estávamos a dizer. Diogo Duarte, quais são as principais queixas dos consumidores portugueses relativamente ao comércio online? Há, imagino, fala-se muito, ou falar-se-á muito de burlas. Abreu, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. De facto, a expansão permitida também pelo acesso à tecnologia, também pelo contexto que vivemos pandémico, acelerou, digamos, em certa medida, o comércio online. E, portanto, nós, ao nível das queixas dos consumidores portugueses, identificamos um conjunto de várias problemáticas relacionadas não só com a burla, que haveremos de falar também, mas também com outros problemas associados ao reembolso dos produtos, às entregas, ou não entregas, ou atrasos nas entregas dos produtos, também nas encomendas com produtos defeituosos, com entregas erradas, ou com o extravio das próprias encomendas e também com as trocas ou devoluções dos artigos, em que se verifica existirem também, de facto, várias queixas neste sentido. Mas, de facto, a burla, sobretudo com este movimento, tendencialmente uma mudança de comportamento do consumidor português, que grande parte do seu consumo já é feito online, e com esse aumento do consumo online, aumentou também os casos de burla. Armando, qual é o número ou percentagem? Porque aumentaram estes casos de burla, como ouvimos, mas conseguimos perceber um número ou percentagem de burlas decorrentes destas compras online e conseguimos perceber, já lá vou perguntar a seguir se tem havido ou não um crescimento, mas para já, conseguimos contabilizar? Olá, João Maia Abreu, obrigado pelo convite em nome da Polícia Judiciária. Sim, conseguimos contabilizar. Nós temos as estatísticas oficiais todos os anos, até porque elas depois vão entrar dentro do RASI, do Relatório Anual de Segurança Interna, e a nível de burlas, contabilizamos na área de Lisboa, no âmbito da unidade do cibercrime, cerca de 3 mil burlas informáticas, não é? Claro que a tendência será o crescente, porque estamos cada vez mais dependentes das novas tecnologias, das tecnologias atuais, não é? E isso faz com que, efetivamente, as pessoas acabem por aderir mais e cada vez as populações consomem mais elementos e aumentam o número de exposição a estarem mais vulneráveis a caírem num crime deste género. E esse número tem vindo a crescer. Como é que nós conseguimos olhar para os últimos anos? Porque, e digo-lhe isto também, numa ótica de pensar que há mais burlas, mas também há cada vez mais proteção, imaginaria eu. Portanto, essa curva crescente mostra que tem havido um aumento de que percentagem é que conseguimos calcular dos últimos anos? Nos últimos 2 anos tivemos algo atípico, não é? Porque vivemos fechados por causa do Covid. Pandemia, com muito comércio online. Exato, e com muito comércio online, e ainda hoje nós temos reflexos desta pandemia. Ainda hoje há aquelas burlas que vêm da SMS a dizer ter a sua encomenda atrasada, que se tivermos um universo talvez de 100 mensagens enviadas,
se calhar 30 pessoas podem estar à espera de uma encomenda, porque nós fazemos habitualmente compras online, não é? E então a probabilidade de alguém clicar naquele link, que é phishing, não é? E, aliás, é o tema que nos traz aqui, a probabilidade de alguém clicar naquele link e introduzir o número do seu cartão bancário acaba por ser em 30%, é enorme, não é? E a percentagem depende das épocas também, porque há, por exemplo, temos uma burla típica do Olá Pai, Olá Mãe, que teve um boom muito grande em outubro, novembro, agora já diminuiu um pouquinho. Aqui há uns anos atrás, ou o ano passado, tivemos a burla do MBWay, por exemplo, que efetivamente também teve um número muito elevado. Depois as pessoas vão conhecendo e vão estando mais protegidas. Daí esta proteção também tem a ver muito com os meios de comunicação social, com a divulgação que fazem, com este tipo de iniciativas que o Jornal Económico está a fazer, para que efetivamente possamos ter mais pessoas informadas. E é precisamente esse um dos objetivos também desta parceria do Ezinc com os novos negócios. Mas eu perguntava-lhe também em relação àquilo que é a necessidade de dar a conhecer, falámos do caso multibanco, do MBWay, do levantamento dos negócios feitos através de plataformas de venda online em que todos nós podemos colocar os nossos produtos e depois através do telefone pedimos que se faça depósitos ou que são levantamentos, pseudo-levantamentos. Tudo isso é feito de uma forma muito natural e as pessoas vão... Eu próprio ainda hoje tenho recebido ao longo das últimas 2 semanas sempre um pedido pendente do CTT e lá aparece e lá está no spam, mas lá continua e todos os dias vão entrando sempre esses novos pedidos. Mas aquilo que eu perguntava é, houve mais noção daquilo que era uma possibilidade de um crime, ou seja, essa divulgação de que falou e o facto de termos sido inundados, também a propósito da pandemia do comércio online, termos sido inundados com alertas para aquilo que eram os problemas deste comércio online, isso também nos inundou, nos deu mais informação. Não conseguimos perceber a curva das pessoas que estão suscetíveis de serem apanhadas nestes crimes e a informação. Não houve aqui uma alteração, ou seja, a curva continua em crescendo? A curva continua em crescendo. A quantidade de pessoas que, consoante a faixa etária, claro que as faixas etárias, pessoas mais idosas, com mais idade, acabam por efetivamente estar mais vulneráveis a ser mais um alvo apetecível, porque efetivamente acabam, por exemplo, na burla, Olá Pai, Olá Mãe, se for um casal jovem, ainda que tenha um filho, não é? Para já, a probabilidade de ter um filho que já manda mensagens ou que peça dinheiro, 7.800 euros ou 1.500 euros, é logo um valor muito elevado, não é? Por outro lado, se for uma faixa etária de pessoas mais velhas, de casa dos 70, 60, 70, 80 anos, faz com que a pessoa já tenha, se calhar, esse dinheiro e que até tente ter o filho, não é? Pronto, mas temos, por exemplo, agora um crescendo aparece-nos às vezes também, pessoas mais novas que não conhecem a plataforma, como ela funciona, por exemplo, de vendas de artigos em segunda mão, e depois recebem um link para efetuar o suposto pagamento, e esse link acaba por ser também phishing, onde vão introduzir os dados bancários. E quando se introduz os dados todos do cartão, seja o número do cartão, seja depois atrás o código que está junto à banda magnética, os 3 dígitos, seja a data da validade, nós temos a entregar, desculpe-me a expressão, o ouro ao bandido, ou seja, estamos a entregar tudo, porque depois depende dos bancos efetivamente terem um outro sistema de certificação de envio, não é? Mas também sucede que eles telefonam para as pessoas, porque há o spoofing mail, há o spoofing telefónico, ou seja, eu consigo mascarar o número de telefone, dizer que sou de um banco, aparece inclusive o número de telefone do apoio ao cliente, que eu posso ir rapidamente à internet verificar se aquele número é do apoio ao cliente do banco, exatamente, e é real, é porque é o que está mascarado, é o que aparece, é o tal spoofing, e a dizer que eu sou funcionário do banco e que se a pessoa fez, por exemplo, uma transferência de 5.000 euros, e a pessoa diz, não, eu não fiz. Tudo bem, então se não fez, vou-lhe mandar um SMS para anularmos esta transferência. O que é que sucede? O SMS mais não é do que o token, quando nós fazemos uma transferência no home banking, que nós recebemos para confirmar a operação. Não sei se está a perceber. Portanto, a pessoa julga que está a anular uma suposta transferência, porque as pessoas têm que ter consciência. Os bancos, se quiserem anular transferências, eles têm os elementos todos para anular. Não precisam de nós. Não precisam pedir códigos.
não precisam de dados suplementares, porque eles têm lá a informação toda. E as pessoas têm que estar alerta com estes pedidos, ainda que surja um número que efetivamente pode não ser, e a maior parte das vezes não é, da própria instituição bancária. E este, se calhar, o maior inimigo da proteção de dados e da segurança é também o facto de querermos consumir e de querermos fazer as coisas e rapidamente e irmos atrás daquele negócio ou daquela possibilidade, oportunidade, ou porque precisamos rapidamente ter aquele produto, e isso às vezes põe-nos, de facto, nós colocamos nessa situação mais vulnerável, e por isso, Diogo, imagino que as principais queixas sejam precisamente as da burla, mas o que é que as empresas podem fazer para evitar que as pessoas caiam nestas, ou seja, as empresas que às vezes elas próprias são adulteradas, são empresas fictícias que passam pelas empresas reais, como é que as empresas podem responder a estas necessidades que existem por parte dos clientes de que haja segurança nos atos comerciais que praticam? Muito bem. Aquilo que nós temos vindo a testemunhar é uma crescente proatividade nas empresas nesse sentido, até porque elas próprias desejam, na sua imagem institucional, não estar correlacionadas com fraudes, embora elas próprias disso não tenham culpa, e, portanto, há aqui já uma atuação muito próxima, ou muito mais próxima do cliente ou do consumidor. O facto é que há ainda elementos sobre os quais as empresas podem trabalhar. Em termos daquilo que tem vindo a ser feito, nós verificamos sobretudo ao nível daquilo que é chamada a jornada do cliente, em que as empresas têm sobretudo procurado melhorar a experiência do consumidor, ser mais transparente e apostar também muitas vezes no lado educativo, exatamente para evitar futuras fraudes. O feedback do cliente tem sido algo importante também para as empresas, para perceberem quais são os principais obstáculos, mas diria, para de futuro, ainda existe algum trabalho que pode ser feito, sobretudo no reforço do apoio ao cliente e no acompanhamento pós-venda, em que não podemos deixar, ou não devemos deixar, que o cliente deixe de ser acompanhado. E isto é algo que as empresas poderiam ainda, e há espaço ainda para desenvolver. Diogo, e que ferramentas são essas? Que ferramentas é que existem para fazer face, que as empresas possam usar? Nós já falamos aqui dos tokens e da criptografia. Essa é de facto uma das ferramentas que as empresas estão a utilizar. Existe também uma aposta reforçada no plano digital, isto sobretudo na vertente da segurança das comunicações. Existem hoje em dia padrões ou standards, como é exemplo o padrão de segurança do setor de cartões de pagamento, que é um padrão internacional a que as empresas aderem para, no fundo, ter segurança sobre as comunicações e sobre as transações com os consumidores. Temos também uma aposta, como dizia, na educação e, sobretudo, hoje em dia, uma aposta na cibersegurança, porque as empresas compreendem que o tipo de consumo está a mudar para um ambiente online e que é importante assegurar que o cliente tenha a melhor experiência e que, nesta transação, nestas trocas comerciais que acontecem à distância e online, não são, digamos assim, interceptadas por terceiros e, portanto, tem vindo a haver uma aposta, sobretudo no plano da cibersegurança. E quando a página não é fidedigna, ou quando há uma máscara de uma página, aliás, o Armando Dias Ramos há pouco referia precisamente quando alguém se faz passar por, e até os telefones são clonados, ou são, nem sei qual é a classificação exatamente daquilo que é feito ao telefone, ao número de telefone que é, no fundo, clonado. Mascarado, precisamente. Mas um site que é suposto ser fidedigno, que alertas é que as empresas, nos seus próprios sites, devem dar para... Essa comunicação é feita, ou seja, para dizerem, atenção que há aqui quem se passe por nós, e esse trabalho está a ser feito e há aqui uma consequência de alguma confiança por parte depois dos clientes. Eu creio que esse trabalho tenha vindo a ser feito, sobretudo no plano da pandemia. Agora, de facto, há sinais que nós devemos estar atentos, sobretudo para determinar ou não se um site ou uma página online é ou não fidedigno.
O mais óbvio e o primeiro impacto tem sempre que ver com a forma como nos é apresentado o website e, portanto, falamos aqui a nível do design, da funcionalidade e da própria linguagem do website. E é necessário que nós possamos compreender que na experiência do utilizador as empresas aplicam recursos para que a experiência seja efetivamente positiva e, portanto, quando nós nos deparamos com um design, permita-me a expressão, mais fraco ou com erros e gralhas de ortografia, esse é um dos primeiros sinais, não digo o sinal mais crucial, mas é um dos sinais que nos pode demonstrar que talvez o site não seja fidedigno. Além disso, nós temos os links suspeitos ou os domínios suspeitos, temos também muitas vezes a ausência de conexões seguras. Isso vê-se, por exemplo, quando nós acedemos a um site e se tiver no seu início a denominação HTTPS // é sinal de que é uma ligação segura, uma conexão segura. Caso não o tenha descrito desta forma, nós poderemos estar perante uma conexão insegura. Depois temos vários outros elementos, temos a ausência de informação relativamente à entidade com quem supostamente estamos a comercializar, e falamos aqui a nível de informação fiscal, ausência de contactos telefónicos, ausência de contactos de e-mail. Muitas vezes, ao nível da manipulação do comportamento do consumidor, o que nós muitas vezes testemunhamos é a existência de ofertas e de preços irrealistas, isto para manipular o comportamento do consumidor numa certa direção que afeta naturalmente os seus interesses. A ausência de avaliação ou de feedback das páginas é também um desses elementos. Deve-nos pôr alerta quando há praticamente do outro lado uma parede, não é? Ou seja, quando há reciprocidade. Exatamente. E, aliás, grande parte dos clientes, muitas vezes, quando tem um produto em mente, faz alguma pesquisa associada a esse produto. É necessário que, além da pesquisa sobre o produto, para encontrar, no fundo, um preço mais vantajoso para si, é necessário também que, além do preço, que este não seja o único critério, obviamente, que se possa também avaliar qual é o feedback que outros clientes, por exemplo, já prestaram em relação a uma determinada empresa. Isso é já vamos perceber, Diogo, casos mais específicos de boas práticas online, que vou pedir também que o Diogo nos dê essas dicas valiosas. Armando, há certas faixas que são mais suscetíveis, uma questão de propensão e de conhecimento do mundo digital. Essas faixas estão mais expostas a serem vítimas de burlas. Há preocupação também da vossa parte em que essas camadas, sejam mais novas, sejam mais velhas, possam estar mais acompanhadas naquilo que é o mundo digital e o negócio digital? Sim, eu defendo que desde a pré-primária deveria haver já um alerta para estas situações. Infelizmente não há. Infelizmente verificamos que nas escolas ainda continuam, por exemplo, a fazer aqueles, quando há um tremor de terra, eles fazem aqueles testes para as pessoas saberem como é que se devem comportar, mas não ensinam, como, por exemplo, no caso de um ataque informático, ou como é que irão fazer, não é? Relativamente à Polícia Judiciária, tem feito junto das escolas ações de sensibilização seja na prática do comércio eletrónico, seja na prática de outros crimes que hoje em dia é tão fácil como tirar uma fotografia de despido e enviar, e depois alguém tem essa fotografia do outro lado e faz chantagem, faz extorsão a pedir dinheiro, não é? E fazemos muitas ações destas, sempre que nos são solicitadas, só se for humanamente impossível é que nós não comparecemos, porque a Polícia Judiciária também tem esta vantagem de fazer prevenção criminal, não é? E junto de pessoas, junto de empresas, junto de outras instituições, sempre que nos solicitarem, estaremos presentes, diremos, sim senhora, estamos aqui, a polícia não é como nos anos 60 ou 70 pintavam, que era o bicho-papão, se não come a sopa, vou chamar a polícia, não é? Não, a polícia, nós somos alguém que estamos para ajudar as vítimas e elas não podem ter vergonha, têm que vir até nós e reportar o que é que efetivamente aconteceu ou
quais as necessidades que sentem, que necessitam, para que nós possamos atuar, não é? E de acordo com a sua experiência, o que é que os consumidores jamais devem fazer quando estão na sua deambulação comercial online? Não devem reagir à pressão. Não devem, só porque o preço está muito bom e tem aquele relógiozinho lá de 30 minutos, que depois vai mudar, não devem ceder a essa tentação. Porque se voltarem mais logo, se calhar o relógio volta outra vez a contar, não é? Depois devem, eu vou dizer mais o que devem fazer, porque acho que é isso que fica mais nos ouvidos das pessoas. Devem criar cartões virtuais de utilização única, com valores baixos ou aproximadamente iguais à compra que estão a efetuar. Devem ter aqueles cuidados, como o Diogo disse muito bem, de ver o cadeadozinho ou o HTTPS na transação. Se possível, ter o 3D Security, ou seja, que quando faz a compra com o cartão, reporta para um outro site fidedigno, de um banco, em que efetivamente vai aí confirmar a compra, não é? E antes mesmo disso tudo, deve verificar se há reportes ou não de fraudes relativamente àquelas páginas. Porque, por norma, temos até em Portugal, vale o que vale, mas temos uma página muito boa que é o Portal da Queixa, não é? Em que as empresas às vezes até respondem lá. Nesse portal nós temos milhares de queixas quase de todo o género. Portanto, as pessoas têm que pesquisar, têm que se informar. Não podem estar só porque o produto está €1 mais barato do que ontem, ceder à tentação de... E depois temos alturas em que, efetivamente, isso me permite, as pessoas são mais levadas ao consumismo. Por exemplo, nas Black Fridays ou em alturas festivas, não é? Em que aumentam as páginas falsas, aumentam as mensagens, dia do pai, dia dos namorados, dia da mãe. Portanto, estas alturas festivas acabam porque há mais comércio, porque as pessoas compram mais, acaba por haver uma inundação de páginas falsas que levam a que, efetivamente, as pessoas acabem por querer comprar algo, pensam que está a uma pechincha e, afinal, depois sai-lhes muito mais caro porque não a recebem em casa, não é? Há pouco o Armando falava precisamente da forma como se conseguem mascarar números de telefone reais, nomeadamente de bancos. Passa-se o mesmo também com empresas, ou seja, como é que as empresas, como é que o crime organizado digital consegue ter acesso a telefones, a e-mails, a tudo isto, no fundo, a acontecer sempre de forma digital e haver, de facto, esta fragilidade, porque é uma fragilidade. João, há algo que é fundamental as empresas testarem elas próprias, é verem se elas estão vulneráveis ou não, fazerem testes, contratarem empresas de cibersegurança, porque aquela questão de dizer, mas porquê é que eu vou contratar uma empresa de segurança se eu até tenho aqui um sistema de uma firewall, etc. Muitas vezes há vulnerabilidades que eles vão explorar, não é? Por outro lado, a questão de formar as pessoas. Muitas vezes não basta ter muitas ferramentas de proteção a nível da cibersegurança quando não se formam as pessoas. Porque se eu enviar um e-mail para o João Maia Abreu relativamente a simulacro da sua entidade patronal e pedir para clicar e logo automaticamente pedir para inserir o username e a password, se calhar o jogo deverá desconfiar, não é? Porque o e-mail pode também estar mascarado. Depois acontece muito na questão das burlas de SEO fraude, ou seja, alguém manda uma fatura para pagar, a outra empresa é interceptado, recebe uma nova fatura com um novo IBAN para fazer o pagamento, ou então com a indicação de que vai receber, estamos com uma auditoria no banco e mudou a nossa conta bancária, e só quando passar 30 dias a empresa vai dizer, mas ainda não pagaram a fatura, o que é que estão à espera, o que é que sucedeu? E a outra empresa diz, não, nós recebemos um e-mail vosso a dizer que mudaram de conta bancária. E muitas vezes o e-mail tem uma alteração de uma letra, por exemplo, o I e o L. Em maiúsculas são letras muito, muito parecidas, o I e o L. Diogo, sim, e precisamente pode pegar, diga. Sim, ia só acrescentar, se me for permitido, à intervenção do Armando, que muitas vezes, isto falando
da perspectiva do consumidor e da forma como muitas vezes estes ataques, e nós falamos anteriormente do olá mãe, olá pai, muitas vezes a pergunta que se impõe é como é que, em primeiro lugar, foram acedidos, ou como é que se teve acesso ao número de telefone. E muitas vezes, sobretudo, falando em particular da proteção de dados, aquilo que nós verificamos também é que muitas vezes as empresas sofrem aquilo que se chama uma data breach, uma violação de dados, e também com medo de represálias e com medo das coimas que possam ser aplicadas, não reportam esses acontecimentos, estas ocorrências, no caso, à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pensando que muitas vezes, bem, a violação de dados apenas inclui o nome, por exemplo, e o número de telefone, e não há a precisa noção de que esses são elementos suficientes por si para lançar um ataque deste tipo, olá mãe, olá pai. E portanto, aqui também no plano da educação, não só junto do consumidor, mas também junto das próprias entidades, porque são elas, em primeiro lugar, sobretudo quando lhes confiamos os nossos dados pessoais, são elas o guardião também dos nossos dados e, fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, tem também aqui uma função ativa de impedir o crescimento de burlas, o crescimento de cyberataques, o crescimento, enfim, de toda a panóplia de crimes que possam ser cometidas através destes elementos, ou com o uso destes elementos. Diogo, muito concretamente, cartões, os MBNets, os cartões de crédito, utilização online de todos destas formas de pagamento, devemos ou não, primeiro, usar os nossos cartões, ou devemos usar aquilo que existe muito hoje em dia, não é? Que é o cartão só para aquela compra, sem que haja manutenção desses dados. Devemos deixar que esses dados, nossos dados de cartão de crédito, do nosso cartão, que fiquem registados nos sites que supostamente são seguros, mas como sabemos nada é seguro completamente. Qual deve ser a nossa prática, ou boa prática, para que haja menos risco nestas compras que fazemos? De facto, nós não podemos partir do pressuposto de que existem sistemas 100% seguros. Nós vemos mesmo no passado, em relação a empresas grandes, que, não obstante do investimento que fazem em cibersegurança, em proteção de dados, nós vemos que, infelizmente, não existem sistemas 100% seguros. Portanto, embora seja, do ponto de vista do consumidor, mais fácil guardar os seus dados, os dados do seu cartão de crédito, junto das entidades, de facto, essa é uma prática que pode acarretar um risco acrescido. Uma boa prática seria, como disse e como já aqui falámos, utilizar os cartões virtuais, que são cartões que podem ser gerados para uma compra em particular e que nós podemos colocar um limite em termos dos montantes a utilizar. Essa acaba por ser uma prática que reduz mais o risco. E nós devemos pensar, sobretudo, a nível de redução do risco, para, no fundo, também proteger o consumidor. Mas, voltando aqui aos cartões, a prática que nós devemos usar é a do cartão para uma compra e não usarmos esse cartão permanentemente, e mesmo esse cartão de compra única que está associado ao nosso cartão físico, se quisermos, que não é completamente seguro, como nós sabemos, há aqui formas de conseguir evitar uma burla, ou seja, devia haver um teto, é possível que isso seja sistemático, há aqui alguma forma de tornear isto e de conseguir trazer mais segurança a estas operações? Nós, quando falamos, e anteriormente o Armando apresentou o exemplo de uma medida que é conhecida por 3D Security, que é, no fundo, quase um sistema de dupla autenticação, ou neste caso dupla confirmação, que muitas vezes as entidades bancárias implementam e que nos permite também ter algum controle, mais uma vez, na vertente e na perspectiva de redução desse risco. De facto, por norma, nós deveríamos evitar ao máximo utilizar o cartão de crédito e preferir estes meios alternativos que, no fundo, reforçam também a segurança do próprio titular. Portanto,
E o teto seria uma dessas formas, e as redes públicas a evitar também, calculo que seja uma das formas, não fazê-lo numa rede aberta de internet, talvez seja uma das situações menos ideais. Sim, exatamente, de facto, colocar um teto, essa será também uma medida, uma vez mais, que permite diminuir esse risco. O facto de não utilizar redes públicas, as redes públicas apresentam vários problemas, sobretudo porque muitas vezes são mais suscetíveis à interseção das comunicações. Nós falamos, sobretudo no plano da cibersegurança, man in the middle, no fundo, a existência de um intermediário que tem acesso às nossas comunicações. Temos também o facto de muitas vezes existirem redes Wi-Fi falsas, e, portanto, em que o cybercriminoso, no fundo, pensemos, por exemplo, no caso de um aeroporto, coloca o nome do aeroporto adicionado da palavra guest, por exemplo, e a pessoa, pensando que está a associar-se ao Wi-Fi desse aeroporto, de facto, está, no fundo, a canalizar as suas mensagens para este ator que, no fundo, atua com malícia. E, portanto, claro, neste sentido, nós devemos evitar ao máximo a utilização de redes públicas. Armando, como é que as empresas podem tornar estes sites mais seguros? No fundo, os clientes vão dar, nas redes públicas ou não públicas, como é que ferramentas é que as empresas podem, para proteger os dados e os clientes, que podem usar ou deviam usar? Puxando só um bocadinho atrás a conversa, relativamente à exfiltração de dados, ou seja, há dados que são retirados quando há um ataque informático, não é? Muitas vezes as empresas vêm dizer, mas nós não nos pediram nenhum resgate, não fizeram nada, só bloquearam o nosso computador. Muitas vezes estes dados depois são vendidos na Dark Web. E ao ser vendidos na Dark Web, eles valem ouro e acabam aqui é que vão buscar o número de telemóvel, o número de o endereço de e-mail, não é? Entre outros dados, para que efetivamente depois possam fazer, e vendem-se a preços avultados, para que depois se possam fazer estes ataques à atividade criminosa organizada, a adquirir a ter pessoas em call centers, a fazer efetivamente disto um modo de vida, não é? Seja ransomware, seja outro tipo de ransomware. Como é que as empresas se podem proteger? A nível dos sites portugueses, por exemplo, nós já temos no Centro Nacional de Cibersegurança um selo de qualidade. E esse selo de qualidade, pelo menos, garante que as boas práticas a nível da segurança estão a ser cumpridas, e daí tem 3 níveis os selos, aí efetivamente já temos mais fidedigno no site, não é? Relativamente às empresas, devem ter pelo menos tudo que seja dados pessoais alocados em sítios diferentes. Eu lembro daqui há uns anos atrás, há mais de 10, em que uma empresa que vendia produtos através de um site registrou tudo num ficheiro, tipo num ficheiro Excel, registrou o número de telefone das pessoas, o nome e o número do cartão de crédito, com os dados todos. Essa empresa foi atacada e as pessoas começaram constantemente a apresentar queixa porque os seus cartões foram utilizados nos Estados Unidos quando as pessoas nunca tinham estado nos Estados Unidos. O que é que sucede? Começámos a investigar e vimos que o ponto de compromisso tinha sido aquela empresa, ou seja, todas as pessoas depois referiam, mas eu comprei também nesta empresa, e efetivamente depois chegámos à fonte e deu origem a que efetivamente o dono dessa empresa, desse site online, fosse constituído arguido e comunicado à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque tinha uma base de dados que era ilegal, não estava sequer comunicada, não é? Eles têm que se proteger, mas eu julgo que as empresas o que têm que fazer maior proteção é formar pessoas, porque se eu efetivamente, como já disse há pouco, mandar um e-mail para o João, e se o João responder, eu quando entro na rede da sua empresa, eu vou entrar com as suas credenciais, ou seja, eu sou uma pessoa conhecida, porque eu estou-me a fazer passar pelo João. A empresa nunca mais vai desconfiar que alguém está com o uso do seu username e da sua password, não é? Para entrar na empresa. Portanto, a empresa também tem que ver, por exemplo, se há um volume anormal de tráfegos a sair de comunicações durante a noite, que é quando as pessoas não estão a trabalhar, não é? Se há, então isso pode ser no NAS, por exemplo, relevante para verificar se está a haver ou não exfiltração de dados.
não é? Porque se eu tiver uma grande muralha, e esta é sempre a imagem que eu uso e que eu falo em várias comunicações, se eu tiver um forte, uma muralha forte, e tiver um buraquinho na muralha onde o rato possa entrar para ir lá dentro buscar o queijo, não é? a tal password do funcionário, automaticamente a pessoa está a entrar lá dentro e ninguém se apercebe porque... o mal está feito. O mal está feito. A nível do software, também tem havido essa preocupação, ou seja, sente que as empresas têm acompanhado esta preocupação de proteção de clientes e da sua própria atividade com o uso correto de softwares e no fundo, a fazerem as devidas reabilitações dos softwares quando há atualizações dos softwares quando elas estão disponíveis. Isso existe, essa prática está consubstanciada na sociedade? Hoje em dia cada vez mais as empresas têm essa preocupação em não terem sistemas operativos que já estão muito desatualizados, para terem, pelo menos para investir um pouco nas atualizações que os próprios fabricantes fazem e que fornecem a maior parte gratuitamente. Não é... nós próprios temos avisos no nosso computador quando há uma nova atualização, mas as empresas também recebem estes avisos. Agora, a questão de haver um manual de como reagir a um ataque, de como ter uma equipa de cibersegurança, ter um DPO que saiba um pouquinho de direito e saiba um pouquinho também relativamente à informática, faz com que efetivamente possa-se minimizar. Mas claro que na informática nada é 100% seguro, não é? E então nós temos que tentar lutar contra esta insegurança e atualizar os dados, atualizar o software e fazer muitos testes, para que possam efetivamente verificar se há brechas onde possa alguém entrar, não é? E, no fundo, reconquistar a confiança dos clientes, não é? No fundo, é esse o objetivo também, porque todos nos lembramos dos casos recentes da Vodafone, da TAP, de todos esses grandes empresas em que essa prática existe, mas por isso, lá está, como bem disseram, ninguém está 100% seguro e não há essa segurança plena, não existe, e portanto, a reconquista da segurança e da confiança, dos clientes, se calhar é o bem mais precioso para uma empresa, por isso essa procura pela atualização deve estar sempre constante. Sim, as empresas hoje em dia, eu julgo que, e falando nesses dois exemplos, eu não queria trazer exemplos aqui à colação, mas efetivamente vemos que as empresas muitas vezes têm a preocupação de não apresentarem queixa porque têm a sua imagem que pode estar a ficar afetada. E nós compreendemos essa posição, não é? Mas também compreendemos que, por exemplo, se virmos a maneira de reagir do grupo empresa, por exemplo, da forma como reagiu, por exemplo, a Vodafone, a nível publicitário, nós vimos que há aqui uma grande diferença de campanhas de publicidade, não é? E isso faz com que apostem na reconquista dos cidadãos. Agora, só há dois tipos de empresas. Há as empresas que foram atacadas e há as empresas que irão ser atacadas. Portanto, ninguém está completamente seguro, não é? Isto para dizer o quê? Que é preciso formar pessoas, especialmente apostar nas pessoas e apostar em testes. Hoje em dia já há empresas que têm, por exemplo, nos e-mails, aquele aviso a dizer que o e-mail é externo à organização para a pessoa ter algum cuidado. Não basta ter, por exemplo, esse aviso só nos e-mails, depois a pessoa vai se habituando. Se calhar convém ir mudando de cores, por exemplo, amarelo, vermelho, azul, ou mudando a mensagem, ou fazendo um teste de surpresa sem ninguém estar à espera de phishing, para verificar quantas pessoas é que vão clicar naquele site ou naquele link e vão responder ao que lá está. Se calhar vão se surpreender. Devem experimentar. Diogo, e estão a ser desenvolvidos novos sistemas que garantam a segurança dos consumidores e das empresas? Ou seja, está a ser feito, estes novos sistemas vão acompanhando aquilo que é também a evolução do próprio cibercrime? Em modo geral, sim. Aliás, até porque é exatamente o facto de os novos sistemas permitirem transações mais seguras que também são agentes do desenvolvimento das próprias empresas. Portanto, há aqui um acompanhamento. Claro que, em certa medida, falamos, e permita-me a expressão, sempre de um jogo do gato e do rato, mas tendencialmente há essa evolução. A nível de medidas ou de novos sistemas que estejam a ser implementados, há também uma tendência para a desmaterialização de certos processos. Já falamos aqui
dos tokens, da criptografia, falamos também dos modelos de dupla autenticação. Podemos trazer ainda também à colação novos sistemas, como é, por exemplo, e no setor financeiro já se verifica em alguns casos a utilização de tecnologia blockchain, que permite registar, no fundo, todas as interações de uma forma mais ou menos permanente, consoante o tipo de blockchain. Em mera nota de rodapé temos 3 tipos de blockchain: pública, semipública e privada, e consoante o tipo de tecnologia que estejamos a implementar, permite-se que o registro seja mais ou menos permanente. Falamos também numa aposta, e o Armando falava disso, nos sistemas de detecção e prevenção de fraudes. Falávamos sobretudo, e de facto acontece, os cyberataques têm, embora nós não consigamos prever, há alturas que são mais propícias, sobretudo alturas perto de alturas festivas, pensemos, por exemplo, no Natal, no Ano Novo, é típico nessas alturas que ocorram cyberataques, também às sextas-feiras, porque será precedido de um período em que não estarão a trabalhar as pessoas nas empresas e, portanto, há alturas aqui que já se começa a compreender e há uma aposta efetiva nesta vertente da cibersegurança. Depois, há aqui novas plataformas em termos de comércio eletrónico que estão a trazer um pouco mais de segurança, sobretudo ao nível dos pagamentos, dos gateways ou dos terminais de pagamento e na prevenção de fraude de uma forma mais ativa. E por isso perguntava-lhe se há aqui um acompanhamento desta curva ascendente, que continua a ascender, como vimos no início do cibercrime, se há também aqui uma curva ascendente que nos garanta que a proteção, porque o comércio online também está em crescente, não é? Mas que a proteção também está a acompanhar ou vai sempre no encalce do crime em si. Eu penso que sim, mas na prática aquilo que acontece muitas das vezes, e infelizmente esta é uma realidade até bastante comum, é que só depois de um ataque é que as empresas muitas vezes despertam para a necessidade de implementar medidas de segurança, seja ao nível de informação pessoal ou não pessoal. E portanto, os sistemas, as medidas de proteção, elas existem, mas muitas vezes está na dependência das próprias empresas fazer um investimento sério neste sentido, porque e existem abundantes exemplos neste sentido de empresas que só depois de terem sofrido um cyberataque é que foram contratar um CISO ou um DPO ou que reforçaram o seu departamento de cibersegurança. Infelizmente essa é uma realidade, o que não quer dizer, João, que não há medidas suficientes. Elas existem, elas podem ser aplicadas, mas há ainda uma necessidade das próprias empresas terem essa proatividade. E ao nível das leis e ao nível das sanções, depois há este acompanhamento também em termos de consequência, ou seja, o crime compensa ou não compensa neste momento, este crime? É para mim, João? Para um dos dois, para quem Armando, pode ser Armando. Posso responder. O crime, muitas vezes, a nível das leis, aliás, nós temos um caso bem patente e a questão da lei dos metadados, não é? Que ainda não está resolvida, porque efetivamente não temos, que é que isto é a lei dos metadados, é a questão, para quem não está por dentro do assunto, nós podermos ter dados IP, por exemplo, de uma comunicação, salvaguardados pelos operadores de telecomunicações durante um determinado período, não é? E se nós não temos uma lei que nos habilita a guardar, que os operadores de comunicações guardem esses elementos, faz com que, efetivamente, o período seja muito mais reduzido. Neste momento, antes tínhamos uma lei para a comunidade extremamente grave e violenta no âmbito de um ano, em que os operadores de telecomunicações eram obrigados a salvaguardar estes dados. Neste momento, essa lei, como foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, acabou, por força da diretiva, que já tinha sido invalidada pelo Tribunal Europeu,
faz com que efetivamente não tenhamos lei habilitante para a salvaguarda. E depois, se não há... os crimes informáticos são muito voláteis. A prova e depois é transnacional, não é só nacional, não é? Eu posso ter um IP que é do Japão, eu tenho que pedir ao Japão que me identifique quem é que é a pessoa. Isso que a pessoa tem que estar no Japão, está na Austrália. Portanto, as leis acompanham e têm acompanhado, efetivamente. Mas existe essa facilidade, esse regime, esses requisitos, existem essas acessibilidades, digamos assim, transfronteiriças existem? Sim. Há um diploma, que é uma convenção, que é a Convenção do Cibercrime, que foi transposta na nossa lei, a Lei 109/2009, que é a nossa lei do cibercrime, e tem lá um ponto que é o contacto 24/7, que está assediado aqui na Polícia Judiciária, onde todos os assinantes da Convenção têm que ter este ponto de contacto 24/7. Quer dizer o quê? Que é um contacto que está 24 horas disponível, 7 dias por semana. E nós enviamos um e-mail, pedido de preservação de dados, por exemplo, para os colegas do Japão, e eles automaticamente têm que preservar, têm regras a cumprir dentro da Convenção do Cibercrime, ou de Budapeste, para que efetivamente essa resposta seja efetuada. E depois há sempre, a nível europeu, estamos mais facilitados, porque temos um outro instrumento, que é uma decisão europeia de investigação, chamada ADEI, em que os Estados-membros têm que responder. A nível global, depois temos as cartas rogatórias, que muitas vezes nos esbarram que não temos informação porque, por exemplo, há determinados tipos de crime que nós em Portugal consideramos crime, não é? Vamos imaginar uma difamação a nível da internet e a pessoa quer apresentar queixa, tudo muito bem. O IP é dos americanos, é norte-americano. Eu peço aos Estados Unidos da América que me identifique aquele IP, não é? Até pode ser uma pessoa que seja portuguesa, que esteja a trabalhar com uma VPN e pagou para ter acesso a essa VPN. Os Estados Unidos da América dizem isso para nós é peanuts, ou seja, não é crime. Eles resolvem isto a nível do direito civil, com uma indemnização. Portanto, e cá falta esse enquadramento também aqui, não é? Legal. Exatamente. Acaba por... mas as leis acompanham. Eu queria mesmo terminar, mas perguntava-lhe já, queria só perceber como é que vê o futuro da cibersegurança em Portugal, como é que está a ver, filmou aqui um bocadinho, deu uma ideia do presente, mas agora aqui em curtas palavras, se conseguir, defina-me só um pouco o que é o futuro. Vai ser desafiante, porque temos inteligência artificial cada vez mais, não é? Mas depois temos outra coisa, que é a internet das coisas, a IoT, em que eu, se tiver muitos dispositivos ligados à internet e com o IP versão 6, eu consigo ter uma panóplia de frigorífico, máquina de lavar, máquina de secar, tudo ligado. Portanto, imagina a quantidade de vulnerabilidades que podem ser encontradas e que eu posso, por exemplo, o meu frigorífico, quando vê que os iogurtes estão a acabar, automaticamente faz a encomenda para o supermercado para eu depois ter no final do mês. Ou imagina agora que isto, por exemplo, a nível de uma empresa, que vão alterar, por exemplo, a temperatura daquele frigorífico e que estragam, por exemplo, vacinas, não é? Ou mandam vir vacinas que são diferentes, por exemplo, no hospital, nada tem a ver e que os funcionários ficam ou vão confiar que foi o próprio sistema que automaticamente... Portanto, isto vai aqui gerar grandes desafios e não só, por exemplo, a nível dos carros a serem conduzidos, alguém consegue entrar no software de um carro e alterar e cometer um crime, por exemplo, ir contra uma multidão, não é? Isto vai ser desafiante, João. Muito desafiante, acho que fica... Não assustador, está bem? Vai ser só desafiante, não assustador. Exatamente, não entramos em histeria, mas ficamos alerta, preocupados, como sempre, em alerta também, que é sempre bom. Muito obrigado aos dois, Armando Dias Ramos, inspetor-chefe da Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária, e Diogo Duarte, especialista em proteção de dados. Muito obrigado pelos vossos ensinamentos, por aquilo que nos aqui trouxeram. Damos por terminada assim esta terceira Masterclass da Academia ABC do Phishing. Estaremos de volta na próxima semana para a última Masterclass da Academia ABC do Phishing, desenvolvida em parceria com o WizInc. Para saber mais sobre este projeto, já sabe, vai até abcdofishing.negocios.pt e saberá tudo. Por lá vai encontrar conteúdos explicativos sobre a realidade do cibercrime, para saber tudo o que deve fazer para se manter alerta e também protegido, sempre protegido. Estaremos de volta, já sabe, para mais uma conversa do ABC do Phishing. Até já.